Olá pessoal, agora nós vamos falar de cor da folhagem. A vantagem da cor das folhas, da folhação, é que ela fica o ano todo colorida. Claro que uma planta florida é espetacular, mas com a folha também nós podemos obter grandes efeitos. Nesse vídeo nós estamos fixando a cor da folha e da folhação para a gente fazer listagens de plantas que tenham então cor de folhas parecidas, e assim a gente vai fazer composições, tanto por similaridade, fazendo canteiros com as mesmas cores, ou então canteiros com cores contrastantes de folhas. E aí a gente pode variar o porte, o porte arbóreo, arbustivo, de forração, a forma da planta, a flor, a floração, também pode ser diversa, o caule, a galhagem, as raízes, a ordem, família, gênero, espécie, as cores das flores e do caule, as tonalidades, texturas, dimensões, aromas, sabores, plantas com caráter escultural ou não, pensar na sazonalidade, mas também a gente pode pensar no microclima. Quer dizer, se a gente vai ter ventos, se tem vento salgado, se tem solo raso ou não, se nós estamos sobre laje ou não, estamos na sombra, na meia sombra, no sol. E também a questão da especificidade. Nós queremos plantas com impacto inicial rápido, nós precisamos de plantas mais leves ou flexíveis em função do vento, nós vamos trabalhar com nativas, com exóticas, porque, veja bem, nós podemos estar fazendo um projeto que vai ter uma certificação e nós precisamos ter, então, baixo consumo de água. Primeiro vamos falar das folhas verdes, que verde também é uma cor. O Luciano Fiaschi, quando eu comecei a fazer projeto, ele me dizia, vamos fazer agora um trabalho com infinitos tons de verdes. O que ele queria dizer? Ele estava usando as folhas miúdas, as folhas maiores, as folhas grandes como as bananeiras, aquelas enormes como as alocásias, como alguns filodendros, as folhas mais pilosas, como por exemplo a orelha de onça, as folhas mais lustrosas como as alamandas, enfim, você pode compor formas de folhas, texturas de folhas, brilhos de folhas diferentes e fazer um jardim sofisticadíssimo em verde. Eu vou falar aqui de algumas plantas, mas na verdade o ideal é que você vá na internet, vá no Google e coloque lá plantas com folhas vermelhas, plantas com folhas roxas, plantas com folhas brancas. Você vai encontrar ali uma infinidade delas. Aqui é mais para a gente dar uma pincelada e falarmos das diferentes composições que a gente pode fazer, usando cores contrastantes ou então cores semelhantes. É muito impactante você chegar e ver, por exemplo, um jardim só vermelho, um jardim só branco, um jardim todo variegado. Nós temos as folhas vermelhas, como as iresines, algumas dracenas cordilines, temos aquela bromelinha, que a folha é bem vermelha, que é a Neuregelia fireball. Temos as árvores, como por exemplo o ácer vermelho, que é o momide. Aqui no Brasil as árvores não ficam com a folha vermelha, como acontece nos países que nevam, mas a gente consegue ali um tom mais amarronzado, mais bronzeado, Os carvalhos vão acontecer isso, vão acontecer também nos plátanos. Vamos falar dessas plantas com folhas mais bronzeadas. Nós temos de forração ali a Ajuga repens, que tem essa cor de bronze, às vezes um pouco mais rosada, mas ela é importante. Temos algumas bromélias, temos a Lea rubra, o Fórmio rubro e como arvoreta nós temos a Euphorbia caracasana. As folhas brancas nós temos as barbas de serpente, as cinerárias, as santolíneas, as brênias também. Agora vamos falar um pouquinho das folhas prateadas. As folhas prateadas geralmente elas são pilosas e conforme elas balançam em função do vento, elas dão esse aspecto prateado. E aí nós temos várias delas. Das pequenas nós temos a sálvia peixinho, depois já maior, a folha de prata que está entrando no mercado agora, as acácias mimosas também, a oliveira que é levemente prateada, os eucaliptos cinérea são bastante prateados
E temos as cecrópias, que são as embaúbas, que se destacam na mata exatamente por esse brilho na folha. Agora nós temos uma quantidade enorme de plantas variegatas, que são aquelas de folhas verde e amarela. Desde as pequenininhas, começando os clorofitos, os liriópis, as peperômias, até aquelas maiores, como as clúsias, as dracenas, as pleomeles, chegando a arvoretas como a eritrina, e temos também árvores enormes, como as figueiras, tanto a Ficus benjamini como a Ficus elástica. E finalmente vamos falar daquelas plantas multicoloridas, ou seja, que têm folhas de várias cores. Aquelas mais baixinhas, nós temos as begônias, os caládios, temos também as marantas com uma quantidade enorme de desenho, de paginação de folha, temos os crótons, que já são maiores, e temos também as acalifas, que são espetaculares, com folhas completamente diferentes de uma espécie para outra. É isso aí, gente. Façam jardins com composições coloridas, colocando cores homogêneas ou cores contrastantes. Você vai conseguir ótimos efeitos. Um grande abraço para vocês.